Oi, gente, tudo bem com vocês? Eu sou Laiane Pains e sejam todos bem-vindos para mais um vídeo aqui no canal. Gente, hoje eu vou trazer para vocês o que eu estou aprontando por aqui. Olha só, esse jogo daqui é o jogo de banheiro da Pat Kelly, o Prático Chique. Só o bico, que eu fiz esse bico daqui quase russo, já tô tão acostumada a fazer esse bico que quando chegou aqui já fui no automático fazendo o bico. Gente, a minha voz não tá muito boa porque eu tô com a garganta um pouco irritada e tô um pouco gripada, tá bom? Desconsidere a voz. É, eu estava, gente, tentando fazer estava tentando fazer não, né? Eu vou fazer com sobras de fio, tá bom? Só esse daqui que não é sobra, ó. É o mostarda lá da LM. Gente, ele é lindo, lindo, lindo. Eu comprei, porque eu precisava fazer uma encomenda. Aí comprei esse daqui da B&B na Shopee, porque eu precisava da encomenda que na minha cidade estava em falta. E eu precisava com urgência. Aí eu encomendei da LM, isso foi ano passado, tá? No início desse ano, na verdade. Aí eu comprei esse da LM e comprei esse na Shopee. O que chegou primeiro foi o que eu fiz a encomenda. No caso, chegaram os dois no mesmo dia, para falar a verdade, né? Mas eu fui acabei usando da B&B. Combinou melhor com o outro amarelo feioso que tinha lá. Mas aí o da LM eu fiquei com pena de usar. Gente, ele tá muito lindo. Sabe aquele fio, aqueles cremes, aquelas coisinhas que a gente ama e fica com medo de acabar? Então é esse barbante daqui. Ele tá muito macinho, tá muito gostoso, tá limpinho e tá numa cor maravilhosa. Aí, o que que eu pensei? Vou pegar as minhas sobrinhas e vou fazer jogos de banheiro no atacado para revenda, sendo que eu acho que eu estou sem revendedoras. É uma história longa, sabe? Mas eu acho que eu estou sem revendedoras. E eu vou ir postando, vou fazer uma pronta entrega, tá bom? Quem se interessar, é só entrar em contato aí comigo e faço envio, tá bom? Eu vou fazer, gente, eu estou sem cones fechados. Na verdade, se eu tiver 5 cones fechados, são muito. É muito. Eu acho que eu não tenho nem isso. Eu tenho muito assim, sobra, sabe? Ó, amarelo. Eu fiz um jogo de cozinha. Aí tem assim, sobrinhas assim, tá vendo? Eu deixo dentro da sacola porque para não pegar sujeira, tá bom? E esses aqui eu usei esse e esse fiquei com pena e deixei ele ali. Aí eu vou tentar, gente, fazer jogos de banheiro. Esse aqui até que tem mais um pouquinho. Vou tentar fazer jogos de banheiro com essas sobras, igual o rosa. Olha só esse pente daqui. Dá para eu estar fazendo a base, sabe? Essa base daqui. Eu fiz esse daqui como peça piloto, como jogo piloto das sobrinhas, só para poder fazer um teste. Aí aqui no fio 8, tá bom? Todos são fio 8. Aqui, pelas minhas contagens, né, que eu pesei, eu não gosto de pesar para estar fazendo, porque sempre dá errado. Mas aí na hora de pesar a balança, eu coloquei o cone vazio mais a minha fita métrica enroladinha. Porque daí se passasse os fios, não tem problema, porque não pode faltar, né, gente? Aí aqui deu que eu tinha utilizado 320 gramas. Aí o que que eu fiz? Fiz a mesma pesagem com os cones para poder ver se na base ia dar certinho e deu, tá? Aí aqui eu já comecei a fazer no mostarda, um barbante da B&B, porque aqui eu vou guardar. E fiz aqui as bases, ó, para outro jogo de banheiro. Aí eu vou vir fazer a distribuição de cor, vou ver se eu faço um degradê invertido. E a mesma coisa aqui com rosa. Eu vou começar fazendo esse aqui no rosa pink, que é o que eu tenho mais quantidade, né? Ou eu faço no rosa mais clarinho, deixo esse aqui pro bico, porque o bico gastou bastante fio também. Aí, o bico, se eu não me engano, acho que deu mais de 300 gramas também por causa desse ponto alto aqui, né? Essa carreira de ponto alto aqui gasta bastante fio. Aí falta colocar a redinha nas tampas, daqui é a tampa, tá bom? Meninas, de medida ficou por 71 por 49, tá bom? Pra mim tá uma excelente medida, não cabe no meu banheiro, tá? Aí aqui eu utilizei o marrom claro, o bege rosado, tá? Mas tá bem coisadinho ele. E aqui um bege. Ai, meu Deus, é um bege meio alaranjado, sabe?
eu esqueci, tipo um ferrugem, sei lá, um bege bem alaranjadozinho. E esse daqui eu vou fazer a base dele no mostarda e vou ir passando pros amarelinhos, fazendo um degradê invertido. Tentando colocar a parte mais escura no meio, que é onde a gente pisa, né? Fica ali com o pé assim e tem a tendência de sujar mais, tá bom? E daqui eu vou utilizar essas cores daqui. E aqui eu vou ver se eu faço uma outra base no rosinha também, tá? Tô utilizando esses rosas daqui, ó. Gente, se eu falar alguma coisa e ficar pelas metades é porque eu esqueci, tá? Comecei a falar e esqueci. Eu deixo todos eles na sacola, meninas, pra não pegar sujeira. Esses dois aqui são rosa bebê, mas olha só a diferença de lote um pro outro. Dá pra fazer um degradê bem legal, tá vendo? Esse aqui é o rosa médio, mas olha só a diferença dele. Ai, que lindo, gente. Tá muito lindo eles. Muito macio. Todos eles são da LM. Só esse daqui que é da BB. Aí, eu tô com bastante sobras assim. Muita sobra. Principalmente desses tons mais neutros daqui. Esse daqui, por exemplo, eu fiz todo ele com sobra. Sobra que eu digo assim, de você faz um jogo de cozinha, você faz um jogo de banheiro, aí fica essas quantidades mínimas assim, sabe? Deu pra fazer, tá? E agora eu vou estar iniciando esse daqui. Eu fiz essas bases daqui na parte da manhã. Agora eu nem sei que horas são, deixa eu ver que horas são aqui. E não dá pra ver não. Eu fiz essas bases daqui na parte da manhã. E com fio 6, a parte da noite eu vou estar fazendo suplá natalino. Olha só. Aí à noite eu vou fazer o suplá, porque é rápido, né? Ontem à noite eu fiz essas bases daqui e hoje de manhã eu fiz essas daqui, 6 bases. Ai, gente, desculpa. Essa falta passar o fiozinho dourado aqui. Eu pretendo fazer 5 de cada cor. Ai, gente, desculpa. Desculpe-me. Eu pretendo fazer 5 de cada cor, tá bom? Quarta-feira eu vou ver se eu trago eles. O que eu conseguir fazer até quarta, eu vou ver se eu trago pra vocês verem, tá bom? Ai, pausei vocês rapidinho pra poder beber água. Misericórdia, a garganta tá toda arranhada. Eu vou ver, gente, se até quarta-feira eu vou tentar trazer vídeo segunda, quarta e sexta, mostrando o que eu tô fazendo aqui. O que que acontece? Essas peças é um projeto que eu estou tentando fazer aqui, pra ver. Vamos ver se vai dar certo, né? Eu preciso de barbante, tá? Eu tô com pouco cones fechado, acho que só uns 5 mais ou menos. E bastante assim. Então, eu vou fazer uns 5 jogos nesse modelo. Vou fazer uns 5 nesse modelo lindão daqui, ó. Peguei o outro. Vou fazer uns 5 mais ou menos assim. Não sei se vai dar com os cones fechados que eu tenho, tá bom? Esse daqui é o Anne lá da Dani Santos, né? Só se digitar na lupinha Anne da Dani Santos que vai aparecer. E vou tentar tá fazendo assim. Porque eu acho que eu tive um problema com as minhas revendedoras, sabe? Eu confeccionava, elas me mandavam as fotos, eu confeccionava as peças, elas levavam, elas revendiam para uma outra pessoa, para essa outra pessoa revender lá para outro estado, lá para outros cantos. E ela sempre fazia assim, me mandava as fotos, eu comprava material, confeccionava as peças, elas levavam, vendia, recebia à vista, vinha e me pagavam. Por que que eu fazia assim com elas? Porque elas são, eu não digo da família, mas sabe aquelas pessoas que conhecem os pais da gente há muitos anos, que regularidade assim com os pais da gente, um pouco mais nova até às vezes do que os pais da gente, mas que você tem aquele vínculo ali, aquele convívio, não digo um convívio diário, mas um convívio assim, você sempre vê as pessoas. Então, desde quando eu aprendi a fazer crochê, eu fazia crochê para elas em marquinha, marca no ponto cruz. Primeiro eu aprendi a marca no ponto cruz, depois eu passei pro crochê. E elas sempre faziam paninho de prato, barrinha de crochê, sempre essas coisinhas assim. Depois que eu comecei a trabalhar com tapetes,
elas começaram a pegar os meus tapetes e revender sempre dessa forma, desde quando eu era criança, praticamente, até o dia de hoje, entendeu? Eu tive as minhas fases em que eu parei com crochê e quando eu voltava, elas voltavam também. Mas aí, quando foi esse ano, eu falei com meu esposo mesmo assim, vamos economizar porque eu quero comprar um carro, nem que seja um Fusquinha, sabe? Esses Fusquinha cacareco, eu quero um, eu preciso de um carro. E Fusca é carro, né, gente? Melhor do que muitos novos por aí. Aí tá. Mas eu não contei isso pra ninguém, eu comentei com meu esposo, da gente mexer na nossa casa e fazer o... e economizar para comprar um Fusquinha, um carro. O que que acontece? Ah, quando foi em março desse ano, no carnaval, o tio do meu esposo falou mesmo assim, ó, Marco, você compra o material e vamos eu e você, a gente embolsa a sua casa, o lado de fora, e assim foi. Aí o que que acontece? Nós embolsamos a nossa casa, colocamos porta e janela na parte da frente, porque ainda falta o restante da casa para mexer. E o primo do meu esposo foi de um carro no meu esposo. Olha só, eu fico incrédula até agora, sabe? Porque um primo dá um carro assim para outro primo. É engraçado, né? E aí o primo do meu esposo foi de um carro a ele. Aí as meninas que pegam crochê comigo para revender, isso foi no mês de março. Quando foi no mês de abril, elas vieram aqui em casa. Elas, nossa, você tá de carro, você comprou carro com crochê e mexeu na casa com crochê. E eu falei, não, não foi bem isso. O carro foi meu esposo que ganhou do primo dele e nós mexemos na casa, nós só compramos o material, não tivemos gasto com pedreiro. Não, mas você tá muito bem, não sei o quê. Aí tá, elas vieram, pegaram o crochê delas, não me deram o dinheiro, mas a encomenda dela, gente, a palavra da gente, a gente tem que dar, né? Se era encomenda, eu falei que tal dia eu ia entregar, então tal dia eu entreguei. Do mesmo jeito que elas sempre fizeram, nem maldei nada. O que que aconteceu? As bonitas sumiram. Sabe? Elas acham que assim, na cabeça delas, pelos comentários, eu fiquei rica às custas dos outros. Gente, mas isso não é verdade. Pelo amor de Deus, quem é que quer ficar rico fazendo crochê, meu Deus do céu? Profetizo na vida de todo mundo. Mas não foi isso, sabe? Aí eu te pergunto, eu não tenho sítio na roça, elas têm. Eu não tenho carrão do ano, elas têm. Eu não tenho casa alugada, elas têm. Aí eu te falo, quem é que ficou rico nas custas de quem, né? Claro que eu não tô desmerecendo as coisas delas, não. Mas, tipo assim, se for ver pra esse ponto, né? Desse jeito, sei lá. Aí eu fui, vou fazer assim, meninas. Eu vou fazer, enquanto elas não ressurgem lá das cinzas lá, já que elas sumiram na capineira, né? Desde março, abril foi a última vez que pegaram peça comigo. E nós já estamos em novembro, olha só. Enquanto elas não surgem aí, que eu, gente, não vou ficar indo atrás de ninguém pra cobrar, não. Se elas sabem que deve, né? Mas enfim, eu vou estar fazendo essa pronta entrega daqui. Vou tentar montar 5 jogos. De cozinha eu já tenho alguns prontos. Depois eu trago pra vocês em algum vlogzinho. Mas como tem maior pedida de banho, jogos de banheiro, né? Então vou estar fazendo jogos de banheiro e suplar para agora, final do ano. Tá bom? Que vão ser esses natalinos aqui. E aí vamos ver se caso alguém se interessar. Só entrar em contato comigo, o número do meu WhatsApp tá esparramado aí pelo YouTube no meu canal, que eu costumo esquecer de colocar na descrição do vídeo, né? E aí eu vou estar fazendo assim, tá bom, gente? Montando os kits, né, para revenda. E elas sumiram. Gente, eu sinceramente, eu fico tão feliz quando um próximo, sabe, consegue as coisas assim. Claro que no meu caso, no caso do meu esposo, foi ganhado, né? Não foi nem pra mim, foi pro meu esposo, é dele. Mas a gente tem que ficar feliz, né? E não, sei lá, ficar com crítica besta, sabe? Aí você vai deixar de pagar uma pessoa só porque você viu a pessoa de carro. Você vai deixar de fazer uma coisa com a pessoa só porque a pessoa embolsou a frente da casa, entendeu?
Eu fiquei 11 anos morando em uma casa que a porta era tábua. Não era porta, era tábua. Se o lobo mal passasse, assoprasse, caía a casa com a porta, com tudo. Aí agora que colocou. Caía as tábuas, né? Aí agora que colocou porta, aí embolsou a frente, aí vai ficar, nossa, gente, pelo amor de Deus, não existe não. Eu acho que a gente tem que pensar assim, em crescer, em evoluir, estudar, trabalhar, sabe? Ficar feliz pelo próximo. Aí você vai sumir, você vai comprar um trem com a pessoa só porque você viu a pessoa de carro ou de um trem, nem é carro do ano, é um carro assim, um carro maravilhoso, graças a Deus. Colocar uma escada em cima dele, ele faz 400 e poucos quilômetros por hora. Mas, mas assim, gente, a gente tem que ter a nossa mente, sabe? Aqui onde eu moro, acho que as pessoas têm a mente muito restrita, muito, ai, não sei, a mente muito, acho que a mentalidade das pessoas aqui onde eu moro é muito restrita, sabe? Não é mente de gente normal, não, sei lá. Que ideia. Aí é isso, meninas, eu tô fazendo, tá bom? Vou estudar o valor direitinho, tá? Ah, é, e outra coisa, o último encomenda que essas meninas me fizeram, elas pediram, eu fiz degradê porque foi da foto que elas me mandaram, né? Inclusive, se eu não me engano, acho que esses rosas daqui eu abri pra fazer, acho que foi um jogo delas mesmo. Era cones fechados. Comprei e fiz por ser encomenda. Aí depois que elas ficaram meio assim de graça e eu sem entender o porquê, elas falaram: ai, você tem que cobrar mais barato ainda, já que você faz com sobra de barbante. Sendo que a encomenda delas não era com sobra, porque era encomenda, eu morro de medo que você goste de sobra. Porque já me faltou fio, fui comprar, nunca mais achei a cor. Então, quando a encomenda, eu abro cones novos, faço encomenda. Agora, esses aqui não são encomenda, esses aqui são pronta entrega que eu estou fazendo para poder tentar passar para revendedora, caso pareça, né? Caso alguém se interesse. E aí, você vai pagar mais barato só porque é cone aberto ou porque tem várias cores. Você vai... Esses aqui sim são com cones abertos, mas os delas não. Só porque tinha mais de uma cor, foi feito com sobra. Aí só porque foi feito com essas quantidades de materiais daqui, vai cobrar mais barato? Também não, né, gente? As peças já estão muito em conta. Eu já passava para elas com valor muito acessível, para elas poder revender para uma pessoa, para essa pessoa revender para outra pessoa. Não queria nem saber quanto que ia ser o valor das peças no final das contas. Mas foi isso que aconteceu, tá bom? Nossa vida é como as batidas do coração, né? Uma vez tá alta, outra vez tá baixa. Uma vez tá alta, outra vez tá baixa. Uma vez a gente tá lá em cima, outra vez a gente tá aqui embaixo. E é assim. A gente não pode se abalar, não pode ficar chateado com isso. Mas às vezes a gente fica chateado, né? E é isso, meninas. Desculpa pela falação, mas eu vou encerrar por aqui. E é só, assim, isso que eu queria tá passando, tá bom? Tô com 300 e poucas seguidores inscritos. Eu fiquei tão feliz quando eu vi. Obrigada, tá, gente? Que Deus os abençoe. Que vocês vendam muito nesse final de ano, tá bom? E que vocês possam prosperar e crescer. E ficar ricos, igual eu fiquei. Deus os abençoe, gente. Tchauzinho.